Este é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet. É o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade para a crise não te derrubar. Você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de R$100 a R$500 por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de R$70 mil em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade. O Renato Cury está lá na frente do CT do Palmeiras e vai contar pra gente agora como que essas duas equipes chegam, né, para essa partida tão comentada, tão esperada, depois de 4 meses parados. Cury, bem-vindo, boa tarde para você. Muito boa tarde, Jana. Boa tarde para você, para o Lofredo, para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu trabalhei no último jogo antes da paralisação do Campeonato Paulista, no derby lá em Campinas, Guarani, Ponte Preta. E tô feliz de estar de volta. Quarta-feira também estarei no clássico Corinthians e Palmeiras na Arena, e que é um clássico cheio de ingredientes. Já seria por si só, né, Jana? Mas depois de tanto tempo com o futebol parado, volta com o clássico Corinthians e Palmeiras, que tem um peso enorme para o Corinthians. A gente já fala disso, eu vou começar falando sobre o Palmeiras, porque eu tô aqui na frente do centro de treinamento do clube aqui na Barra Funda. A situação do Palmeiras é um pouquinho mais confortável. O Palmeiras é o líder do grupo, tem 19 pontos. Faltando 2 rodadas para o término dessa primeira fase, o Palmeiras precisa só de uma vitória para não depender de outros resultados para se classificar para a próxima fase do Paulistão. Se vencer o Corinthians na quarta-feira já está garantido, não depende de mais ninguém, né? E aí fica aquela curiosidade, a gente vê como vai ser esse novo Palmeiras, o que o Vanderlei Luxemburgo vai preparar depois da saída de um dos principais jogadores, né? O Dudu já está lá no Catar, já assinou contrato com seu novo clube. Dudu não joga mais pelo Palmeiras e o Palmeiras tenta resolver alguns probleminhas também para esse clássico, né? O zagueiro paraguaio Gustavo Gomes está com ocorreu o término do contrato dele, né? Do contrato que era vigente. O Palmeiras tenta renovar esse contrato e precisa fazer isso até hoje para conseguir inscrevê-lo a tempo de jogar ainda essa fase do Paulistão, senão só vai conseguir inscrevê-lo para as quartas de final, né? E tem também a questão do Rony. O Palmeiras não tem nada a ver com a questão do Rony, né? Que é um imbróglio do clube japonês com o Atlético Paranaense, mas o jogador sofreu uma sanção e vai precisar ficar 4 meses sem jogar. O Palmeiras tenta um efeito suspensivo para conseguir colocá-lo no clássico de quarta-feira, que é um clássico tão importante. Bom, esse é o panorama do Palmeiras, como a gente explicou, um pouquinho mais tranquilo. Agora vamos para o panorama do Corinthians. Hiper complicado. Tem 11 pontos, está 5 pontos de distância do segundo colocado do Guarani. Para o Corinthians, só interessa 2 vitórias nos 2 próximos jogos e o Corinthians não depende apenas dos próprios resultados para se classificar para a próxima fase. Precisa vencer os 2 e ainda torcer por outros resultados. Corinthians também tem alguns probleminhas aí para esse jogo, né? Perdeu o Love foi para o Cazaquistão, o Pedrinho acertou com o Benfica, ainda não viajou, mas já não treina por lá. E o Corinthians tem a esperança de conseguir inscrever o Jô para o clássico de quarta-feira. É a mesma questão também, né? Precisa inscrever o mais rápido possível para que ele esteja disponível na quarta-feira para esse clássico, na volta do Paulistão. Jana? Cury, obrigada pelas informações, uma ótima semana para você em São Paulo, um belo clássico então na quarta-feira, já que você vai estar lá em campo. Que delícia, né, poder voltar ao campo e de cara com um clássico desse tamanho. Obrigada, tá? Tchau, tchau. Lofredo, agora é com você. 4 meses sem ver essas duas equipes jogar, a gente conversou muito ao longo desse período, durante o troca de passes, quando a gente estava junto. Eu queria tuas primeiras impressões, assim, né, depois de ouvir todas as notícias aí que o Cury trouxe pra gente, a questão de inscrição de jogador, a questão do Rony, especialmente lá no Palmeiras, né, e do Gustavo Gomes, e o Corinthians num momento complicadíssimo do campeonato. É difícil a gente ter uma boa base, né, para fazer uma análise, porque são 4 meses sem ver esses jogadores em atividade, né, e pouco dos treinos que eles tiveram também foram treinos fechados. A gente tem ideia do que eles podem apresentar pelo que eles vinham apresentando. Então o Palmeiras, ainda que tenha todos esses desfalques, principalmente o Dudu, mas Gustavo Gomes também, é um time que tem uma base e tem jogadores substitutos para colocar em campo. Eu vinha num ritmo bem melhor.
O Vanderlei Luxemburgo tem opções inúmeras para escalar, apesar de ter desfalques. Tem que repensar um time sem Dudu, porque Dudu era uma referência muito grande do Palmeiras há anos. Então há dificuldade, mas as dificuldades são bem menores. O Corinthians, o Thiago Nunes não conseguiu dar uma cara para esse Corinthians, ou pelo menos uma cara boa para esse Corinthians no início da temporada, e ainda perde peças e está muito pressionado, porque pode não ter continuidade o campeonato para o Corinthians. Para o Palmeiras, certamente terá. O Corinthians pode ser que use esses 2 jogos apenas como uma preparação para o campeonato brasileiro. A gente viu imagens ali do Ramiro. O Ramiro é um retorno relevante para o Corinthians, até porque as perdas são grandes. Wagner Love e Pedrinho na parte ofensiva. Se o Jô entrar, isso pode ser minimizado, mas ainda assim, acreditar no Corinthians frente ao Palmeiras nesse retorno seria uma aposta arriscada. E sem o Cantilho, né? Cantilho ainda se recuperando da Covid. Aliás, o Corinthians é o time de São Paulo que mais sofreu com a Covid, né? Se eu não me engano, 23 jogadores dos 33 do elenco, ou 20 de 33, acabaram contraindo o vírus. E o Cantilho era um dos jogadores que tinha entrado no time do Corinthians e tinha entrado bem, que agradava o torcedor e que fazia boas atuações, apesar do time não se apresentar bem. Também não tem o Pedro Henrique, então vai ser Danilo Avelar na zaga, um lateral esquerdo que tem sido preparado para ser zagueiro, mas que a gente não sabe exatamente qual é o retorno que pode dar nessa posição. Então é um Corinthians com mais dificuldades, o Palmeiras com algumas dificuldades, mas um Corinthians com mais dificuldades ainda do que já tinha em relação ao Corinthians, que apresentava um futebol muito pobre. Difícil imaginar que um Corinthians ainda pior do que o Corinthians fez no começo do ano. Mas não dá para esperar muita coisa. Não dá para esperar muita coisa. Principalmente reabrindo a temporada num clássico frente ao maior rival. E além de tudo... Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.